E aí, gente, sejam bem-vindos em Prazer Psicologia. Eu sou a Daniela, aluna do curso de Psicologia no primeiro período, e junto comigo está a Natália. Boa noite, pessoal. Eu sou a Natália, também sou aluna do curso de Psicologia. Hoje está presente aqui conosco a nossa ilustre convidada, Ana Beatriz Duarte, formanda em Psicologia pela PUC Minas, no campus Coração Eucarístico. Ela formou em julho de 2020. É pós-graduanda em Terapia Cognitivo-Comportamental pela PUC-RS. Hoje iremos abordar e discutir sobre o assunto interessante que é transtorno alimentar. Ontem, dia 2 de junho, foi o Dia Mundial da Conscientização dos Transtornos Alimentares. De acordo com a OMS, 4,7% da população brasileira é afetada por transtornos alimentares. Entre os jovens, a porcentagem cresce para 10%. Ana Beatriz, antes da gente começar, você poderia falar em qual campo você atua atualmente e qual que é o seu objeto de estudo? Oi, gente, muito prazer, um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito pelo convite. Atualmente, eu trabalho com a psicologia clínica mesmo, atendo pela cognitivo-comportamental, que é a minha abordagem, né, o que é a minha fundamentação teórica na clínica atualmente, e eu atendo eu atuo atendendo crianças, adolescentes e adultos. Trabalho numa clínica onde a gente atende um público que nos procura muito procurando por um emagrecimento, uma melhor qualidade de vida. Consequentemente, também alguns transtornos alimentares. A gente encontrou alguns dados em pesquisas recentes que disseram que cerca de 10 milhões de pessoas no Brasil têm transtornos alimentares e que nos Estados Unidos esse número chega a ser 3 vezes maior. Gente, é absurdo. E aí, por conta disso, a gente queria saber da Ana o que é caracterizado, o que caracteriza um transtorno alimentar e quais são os possíveis causadores dele. Então, atualmente, a gente atende, para classificar um paciente com algum transtorno alimentar, a gente tem que atender alguns critérios do DSM. Atualmente, a gente está seguindo o DSM-5 e nós temos basicamente 3 transtornos alimentares: a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e o transtorno de compulsão alimentar periódica. Então, para a gente diagnosticar, avaliar um paciente com algum transtorno alimentar, a gente tem que atender alguns critérios que estão no DSM. Então, por exemplo, a anorexia nervosa são pacientes que é o único transtorno, na realidade, que a gente também tem uma característica do peso, que tem o critério do peso. Esse paciente, eles têm que estar com IMC abaixo do recomendado pela OMS. Então, além disso, tem que apresentar alguns pensamentos relacionados à estima de estar abaixo do peso, à supervalorização da imagem pessoal, a questão do emagrecimento, de valorização do peso do corpo magro, e também ter comportamentos de inanição. O que é isso? Parar de comer, ter uma recusa alimentar. Alguns pacientes também, a anorexia ela é muito comum em meninas, começa assim, geralmente na adolescência. Então, essas meninas também apresentam a amenorreia, que seria o parar de menstruar, né? Então, o corpo deixa de começar a funcionar normalmente mesmo e elas deixam de menstruar. Isso também entra como um critério. Já a bulimia nervosa, a gente costuma falar que a bulimia ela tem um ciclo da bulimia, um ciclo vicioso da bulimia. O que seria isso? Esses pacientes, eles
também apresentam essa questão de supervalorização do corpo e da forma, supervalorização da magreza, né? No entanto, esses pacientes, geralmente, eles não estão abaixo do peso como o da anorexia nervosa. O IMC deles, geralmente, é normal ou um pouco acima, um pouco elevado, porém, eles apresentam comportamentos... esse ciclo que eu disse é um ciclo onde eles comem compulsivamente, apresentam comportamentos de compulsão alimentar, mas logo em seguida eles têm comportamentos compensatórios e vão seguindo esse ciclo. Então, tentam emagrecer, não conseguem, se frustram e vão logo fazem comportamento, têm a compulsão alimentar e logo fazem o comportamentos compensatórios. Poderia ser exercício físico em excesso, jejum, também. Uso de laxantes, diuréticos, exatamente. Quais são as pessoas que... E o transtorno de compulsão alimentar, ele é característico por episódios de compulsão alimentar. O que diferencia ele da bulimia nervosa é que ele não apresenta comportamentos compensatórios. Entendi. Mais um detalhe, o que a gente chama de compulsão é comer uma grande quantidade de comida. No entanto, o que para mim seria uma grande quantidade, talvez não seja para vocês, né? A questão central não está tanto relacionada com a quantidade, mas sim pelo fato de perder o controle em cima da alimentação, acerca da alimentação. Esses episódios de compulsão, eles podem ser gerados, assim... por quais fatores? Assim, jejum, igual, como você falou que as pessoas que têm bulimia, elas fazem jejum. Isso gera episódios de compulsão? Isso faz parte do ciclo? Sim, na bulimia, isso que acontece, né? Esse ciclo. Ou seja, os pacientes, eles querem emagrecer, porque tem uma supervalorização do corpo, do peso e da forma. Aí eles tentam emagrecer. Não conseguem emagrecer ou se frustram por alguma situação, recorrem à comida, comem compulsivamente. Aí, para compensar o fato de terem ingerido uma quantidade considerável de alimentos, eles fazem esses comportamentos compensatórios. Então, comi demais, amanhã eu passo fome, faço jejum ou faço 2 horas de esteira, ou vou tomar laxante, ou fazer uso de algum tipo de diurético. Entendi. Quais são as pessoas que têm maior propensão a desenvolver esses tipos de distúrbio e em qual faixa etária é mais comum? Então, como eu disse, na anorexia nervosa, o público mais comum são meninas na adolescência. Mas não tem um público assim específico, né? Até no nosso senso comum, a gente acredita que a maior parte que muitas mulheres vão desenvolver um transtorno alimentar porque tem uma questão social por detrás disso, né? Mas, no entanto, muitos homens também podem, idosos. Não é tão comum crianças com esse tipo de transtorno. As crianças geralmente podem ter o transtorno restritivo evitativo. Entendi. E quais as complicações que do desenvolvimento de um transtorno alimentar pode causar em uma pessoa? A partir de quais sinais e quais sintomas que a gente pode detectar que uma pessoa está desenvolvendo transtorno alimentar? Qual que seria um alerta, uma atitude que a pessoa tenha? Então, é muito possível começar a observar o comportamento daquele paciente, né? É muito comum também eles terem vergonha de falarem que tem esse transtorno, ou esses transtornos, ou que fazem, que tem esses comportamentos compensatórios, no caso da bulimia, por exemplo. Então, tem que ter também uma conversa com algum familiar, né? É muito comum a gente utilizar na clínica o suporte familiar mesmo, né? Fazer quase uma terapia de família para a gente ter essa rede de apoio que é fundamental. Então, os pacientes costumam ficar muito abaixo do peso, por exemplo, no caso da anorexia nervosa, tem uma perda de peso muito rápida, em pouco tempo.
Os pais geralmente começam a observar esses comportamentos compensatórios, por exemplo, de fazer atividade física em excesso, ou comerem alguma coisa logo em seguida correrem para o banheiro. Tudo isso é possível da gente observar. E a gente, claro, precisa também do relato, né, de alguns pacientes. E como que um profissional, o profissional psicólogo pode agir diante dessa situação? Assim, ele chegou para você um paciente que você percebeu que ele tem transtorno alimentar. E aí, qual que vai ser a sua postura? Como vai ser sua abordagem? Não, você percebeu. Mas aí, e aí? Então, o tratamento, ele varia de acordo com o transtorno, né? Então, por exemplo, como eu disse, eu sou da cognitivo-comportamental, que atualmente é padrão ouro para os tratamentos de transtorno alimentares. Então, varia, né? Nos casos dos pacientes, por exemplo, com bulimia nervosa, são pacientes que têm que estar num ambiente pouco punitivo e com uma alimentação pouco restritiva também. Não é uma alimentação, então, por isso que a importância do acompanhamento multidisciplinar também, porque nessa hora a gente precisa do suporte de um nutricionista. Então, tem que ser uma alimentação onde não é permitido ele comer tudo que ele quiser pela frente, nas quantidades, porque isso não é nem saudável, né? Não é funcional para esse paciente. Mas tem que ser uma dieta balanceada, né? Equilibrada. E a gente consegue utilizar alguns recursos da própria TCC. Por exemplo, a psicoeducação. A gente precisa modificar essa relação que o paciente tem com a comida. Ele tem que mudar essa cognição que ele tem mesmo em relação à alimentação. Tem que deixar de utilizar a comida como um recurso, né, para qualquer emoção desconfortável que ele esteja sentindo, ele recorre à alimentação. Tem que acabar com esse ciclo vicioso a partir da bulimia, né? Mas, igual eu te disse, a gente consegue utilizar alguns recursos. Por exemplo, a psicoeducação, o monitoramento comportamental, alguns experimentos comportamentais também, e a reestruturação cognitiva também. Mas, claro que o psicólogo, ele precisa, assim, principalmente do psicólogo. No entanto, a gente tem que ter uma equipe multidisciplinar acompanhando esse paciente também. Por exemplo, o nutricionista, talvez um clínico geral, um psiquiatra também, porque em muitos casos tem que ter o medicamento também. Entendi. São realmente muitos pensamentos disfuncionais que essas pessoas têm com relação à comida, né? E por muitas vezes por pressão, assim, até da sociedade, é muita coisa que a gente vai vendo em propaganda, a pressão, né, do corpo perfeito leva muito a isso também. E se tratando disso, a gente queria também te perguntar qual que é a relação que a ansiedade tem com os transtornos alimentares. A gente pode responder essa pergunta de uma forma até mais geral, de como as emoções têm interferência com a alimentação, né? Porque é o que a gente chama de comer emocional, que é por meio da alimentação, os pacientes utilizam isso como uma regulação emocional. E a comida, ela faz um papel na nossa vida de eu tô feliz, eu como, eu tô querendo estar com meus amigos, a gente sai para comer e beber, mas eu também tô triste, então eu vou lá e como um chocolatinho para me sentir mais feliz, ou tô com raiva, tô ansiosa, eu utilizo a comida, porque é uma estratégia muito acessível para todos nós, né? Então, de uma forma geral, a gente precisa entender o tanto que as emoções, elas estão têm interferência da alimentação. Eu sempre converso com os pacientes na hora da psicoeducação. Como eu disse, eu trabalho muito com o público que busca pelo emagrecimento. Eu sempre auxilio eles a identificar alguns pensamentos disfuncionais. A grosso modo, eu até utilizo o termo sabotador, para eles conseguirem observar alguns gatilhos
que vão anteceder esses pensamentos disfuncionais para eles conseguirem modificar as ações que eles vão ter frente à alimentação. E o que eu sempre falo com eles, não necessariamente será um pensamento ruim, mas muitas das vezes, porque a gente está feliz e a gente come, então a gente não tem um pensamento ruim, né, nessa situação, mas que a gente precisa parar de utilizar a comida como essa regulação das nossas emoções. Ficou claríssimo. E a comida, ela acaba sendo uma muleta mesmo pra gente, né? Tô de TPM, vou comer um chocolate. Exatamente. E na hora da psicoeducação, eu sempre instruo os pacientes a isso. Que esses gatilhos, eles podem ser biológicos, como por exemplo, essas alterações hormonais de mulher, né, tem TPM, ou um vazio no estômago mesmo, a própria sensação de sede, fome, gatilho ambiental, de ver a comida mesmo, sentir o cheiro, algum gatilho mental, que pode ser a lembrança de alguma situação que foi prazerosa ou que foi desconfortável, que você utilizou a comida como essa estratégia, social também e principalmente emocional, né? Deixa eu fugir um pouquinho do tema. Deixa eu te perguntar, porque tem aquele transtorno, eu não sei se ele pode ser chamado de transtorno alimentar, que é a vigorexia. E aí, sim, que ela afeta mais homens, né? E aí eu queria saber, ela pode ser tida como transtorno alimentar? Ela é mais levada para a área da educação física, porque é uma distorção de imagem? Como que fica? Olha, não sei te responder. Claro que ela tem um impacto grande da alimentação, porque a vigorexia são pacientes que têm uma necessidade muito grande de estarem em forma, né? E, sobretudo, eles utilizam uma necessidade muito grande de comer só alimentos saudáveis, né? Então, mas no DSM ele não entra a vigorexia não entra como um transtorno alimentar. Não sei se entra como um transtorno de imagem. Vou ficar te devendo essa. Tá bom. Qual que é a importância de ter uma equipe multidisciplinar e principalmente de um psicólogo auxiliando os pacientes que desenvolveram transtorno alimentar? Então, como eu te disse, é super importante a gente ter uma equipe multidisciplinar no acompanhamento desses pacientes, porque o psicólogo ele vai intervir e vai atuar na parte da reestruturação cognitiva e das mudanças comportamentais desse paciente. Então, a gente vai fazer com que o paciente melhore a relação que ele tenha com a comida, modifique alguns pensamentos sabotadores, distorções cognitivas que ele tem e aumentar esse repertório comportamental também frente a algumas situações. E, no entanto, a gente precisa do suporte de um psiquiatra, talvez, para medicar esse paciente. Então, utiliza-se muito antidepressivo, ansiolítico, talvez até alguns estimulantes, é comum de se ver também, e de um nutricionista, né, para estar passando uma dieta para aquele paciente balanceada, que dê um suporte, um aporte saudável para ele também, para ele ter uma boa qualidade de vida, porque todos nós trabalhamos para que esse paciente tenha uma boa qualidade de vida. Exatamente. É estranho, assim, pensar, porque a gente tem a imagem realmente de que o transtorno alimentar... Na verdade, o transtorno alimentar ele é muito associado à mulher. E, principalmente, assim, se a gente for parar para pensar, é a mulher jovem. A mulher jovem, em busca do corpo perfeito. A gente sempre pensa muito nisso, mas é importante mesmo ressaltar que pode atingir aí qualquer idade e que a gente sempre tem que estar atento a isso, né? Exatamente. E até porque hoje em dia, eu acredito que com o uso das redes sociais a gente fica muito exposto e vulnerável a isso, né? Todo mundo é muito perfeito, todo mundo é muito em forma, saudável, magro e tem um ótimo estilo de vida. Então, isso acaba interferindo mesmo na nossa sanidade mental. Então... e acaba entrando no que a gente conversou sobre a ansiedade, porque o que a gente está vendo ali é um pedacinho da vida da pessoa. Às vezes a pessoa se dedica majoritariamente a isso e a gente tem 1 milhão de coisas para fazer. Então, é relaxar e cada um ir apreciando o seu próprio processo, sem querer atropelar as fases e se sentir bem no corpo que está aí.
Exatamente. Isso que você falou é muito importante. No entanto, a gente tem que prezar, como eu disse, para que esses pacientes tenham uma boa qualidade de vida. Então, hoje em dia, também uma demanda clínica muito grande é a obesidade. Então, é muito importante ter a aceitação, mas a gente não pode se acomodar, né? Então, a gente tem que buscar ter um estilo de vida saudável dentro do possível também, porque isso colabora para o equilíbrio do nosso funcionamento, né? Como um todo. A saúde, a mental e a física, elas estão muito relacionadas, assim. Sim, com certeza. Com certeza. Por parte, assim, essas pessoas que têm, que você já citou, assim, nas suas respostas anteriores, aí na nossa conversa, que tem pessoas que elas negam realmente o distúrbio, elas têm vergonha e elas se escondem por trás das ações delas, assim. Você, como psicóloga, qual que seria um conselho seu para essas pessoas? Porque... isso mesmo. Qual que seria um conselho seu para procurar ajuda? De que forma seria uma forma de procurar ajuda mais fácil? O que você acha? Qual que é o seu conselho? Então, terapia, né? Como psicóloga, o que eu indico, acho que para todo mundo, terapia, porque a gente precisa mesmo desse suporte, a gente não tem resposta para tudo, nem nós, psicólogos, temos todas as respostas, mas a gente está ali prezando para que aquele paciente consiga reestruturar a vida dele, ter umas melhores vivências, né, com isso. Então, eu sempre converso com os pacientes sobre isso e principalmente que não é fácil. Tratar um transtorno, né, buscar uma melhor qualidade de vida para conseguir emagrecer, não é fácil, mas tem que enfrentar, né? A gente só supera um medo, um obstáculo a partir do momento que a gente escolhe enfrentá-lo. Ana, só mais uma perguntinha. Como que foi a sua trajetória como psicóloga até hoje, assim? O que te levou até hoje a escolher a TCC e a trabalhar com essas pessoas, né, que envolve alimentação? Como foi sua escolha e o seu desenvolvimento profissional? Conta um pouquinho dessa parte pra gente. Certo. Então tá, como vocês falaram, eu formei na PUC Minas, que é uma faculdade bastante psicanalítica. A maior parte dos meus professores são da psicanálise, né? Foram da psicanálise, enfim. E eu gostava da psicanálise como uma abordagem, achava a escrita muito bonita, muito interessante, mas eu não conseguia clinicar a partir da psicanálise. Então, eu fui procurando outras abordagens. Minas Gerais, Brasil, é muito psicanalítico. Então, conversando com as minhas amigas de faculdade, eu fui descobrindo a TCC. E me encontrei. Adoro, gosto muito de estudar. E eu consigo ter ótimos resultados na clínica com a TCC. Tem a crítica, né, que a TCC é muito técnica, no entanto, não é isso, né? A gente vê que o mais importante é dar o acolhimento para aquele paciente, conversar com ele sobre o nosso conhecimento e, com isso, conseguir ajudar eles. E sobre trabalhar com esse público, né, com transtornos alimentares, obesidade e emagrecimento. Assim que eu formei, no dia que eu colei grau, eu formei no auge da pandemia, né, meu último período foi em casa, home office. Então, eu formei em Belo Horizonte, mas sou daqui de Lafayette e... No dia que eu colei grau, eu conversei com o psicólogo, dono da clínica onde eu trabalho, que é uma clínica voltada para nutrição, nutrologia.
E então, como a gente faz esse acompanhamento multidisciplinar, a minha demanda foi muito desse público. E foi assim, uma paixão, porque eu realmente gosto, me interesso muito pelo tema, até como estilo de vida, eu gosto muito de ter bons hábitos. Então, me encontrei muito nessa área depois disso. Foi quase sem querer, né, vamos dizer assim, mas me encontrei muito e me realizo muito trabalhando nessa área. Bom, gente, a partir do que foi exposto desse assunto, alguém gostaria de fazer algum questionamento, alguma pergunta, dúvida? Dando por encerrado, gostaria de agradecer a nossa convidada, que tanto abrilhantou nessa noite, a nossa apresentadora Natália, toda a equipe que fez esse momento acontecer e a todos que estão nos ouvindo. Até o próximo podcast. Prazer, Psicologia. Muito obrigada pelo convite, meninas. Adorei participar, estou sempre à disposição. Muito obrigada a você. Adorei muito, aprendi muito, assim como muitas pessoas que estão ouvindo agora a gente. Eu tenho certeza que vai ajudar alguém. Tem alguém ouvindo aí que aprendeu, ou que está precisando de ajuda, que vai procurar ajuda. E eu acho que a gente tem que continuar assim, sabe? Buscando conhecimento, levando conhecimento também, para que a gente possa ajudar mais pessoas, né? Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Ana. Imagina. Boa noite a todos.